horas e 46 minutos. Vamos para Cracolândia porque 6 dos 18 presos por tráfico de drogas lá na região central em São Paulo foram liberados após a audiência de custódia. Agora eles serão monitorados por tornozeleira eletrônica, informação que pegou muita gente de surpresa. Durante uma coletiva de imprensa, o secretário de Segurança Pública do Estado disse que o sofrimento foi semelhante ao da população. Vamos acompanhar. Nós sofremos tanto quanto a população, pelo retrabalho que a segurança pública tem que fazer. Nem por isso a gente vai ficar se lamentando, pelo contrário. A gente vai continuar trabalhando, intensificando as operações. Muito bem, gente. Vamos para a Antônia Fontinelli aqui. Coloca a Antoninha na tela. Antônia, você vê, né? A gente estava comemorando a prisão desses delinquentes e agora a justiça foi lá e liberou 6, ou seja, 1/3 já está fora. E todos, importante a gente colocar isso, viu, Fê? O secretário Derrite fez uma coletiva de imprensa muito boa, inclusive lá na região, e ele deu um dado interessante. Desde o início do ano, 1.400 traficantes ali foram presos pelas operações que a Secretaria de Segurança Pública promoveu ali na região central. E todos os 1.400 presos têm antecedentes criminais. Ou seja, o problema do Brasil está claramente na sua justiça, né, Antônia? Cara, é uma sensação de impotência, é uma raiva, é um desgosto, é algo que a gente não consegue fazer nada. Aí você vê uma operação que o próprio Derrite já tinha declarado na imprensa que não foi da noite para o dia, que foi uma coisa estudada, que foi um dinheiro público gasto, porque se gasta para fazer um negócio desses, né? Até chegar à batida, né, policial, até chegar à operação, às vias de fato, prendem 18 meliantes e aí 6 saem depois de uma audiência de custódia. É baseado em quê? Eles estavam lá na Cracolândia fazendo o quê? Estavam por engano? São pessoas com CPF, com currículo ilibado? Qual é a da justiça desse país, gente? Qual é o do judiciário desse país? Baseado em que solta 6 meliantes que traficam na Cracolândia e que não tem só um currículo de traficante da Cracolândia, não. Alguns tiveram saidinha, indulto de Natal e não voltaram. Outros já estavam sendo procurados pela polícia por outros crimes. Cara, baseado em que a justiça, o judiciário desse país faz isso, sabe? As polícias se unem para prender esses traficantes, para acabar com um problema seríssimo no coração do Brasil. É um povo sabotador da pátria. É uma gente que não pensa, eu não entendo isso. Essa gente não tem família, essa gente não tem filho, não tem sobrinho, não tem neto, não tem medo de ter um familiar morto por um bandido desse na rua. Eu fico revoltada, eu fico indignada. Olha, o trabalho, por exemplo, que o Derrite faz, com todo respeito ao secretário Derrite, e eu acho que acredito que não seja a culpa dele, mas o que ele e a polícia estão fazendo ali é enxugar gelo. Mas você sabe que ontem eu fiz um comentário, eu tô aqui já, vai fazer um ano já, mas ontem eu fiz um comentário que eu não sabia que ia ecoar tanto, que o povo ia ficar tanto do meu lado, porque a quantidade de direct que eu recebi foi absurda. Quando eu disse o seguinte, que você passa lá, você quer fazer o tratamento? Não quero. Pega esse cara e leva para fora de São Paulo, vai para uma fazenda de tratamento, vai para algum lugar. A gente já paga tanto imposto, a gente já paga tanta história, já são tantas questões que já são atribuídas ali ao nosso bolso. Então pega esse cara, você não quer, tio, porque não sei o que, é vida louca, tal. É vida louca, então tá. Então você recolhe esse sujeito e leva ele para fora de São Paulo e vai se tratar numa fazenda, seja lá onde for. Sabe? Agora, o que a gente não pode simplesmente é ficar refém desses caras. Mas, Felipe, um usuário de droga que já tá... Tem que combater o crime, Rafael. Sabe por quê? É Rafael, né? É cíclico, né? Esqueci o nome do bonito. Segundo dia meu aqui já. Agroboy. Agroboy, ou Agroquem, deixa eu lhe falar. E Felipe Barbie, que ele não tira o rosa. É o seguinte, não adianta... Não adianta, Felipe. Tudo bem, a gente tira, coloca lá para tratamento. Mas chegam novos usuários e chegam novos traficantes para entregar droga de novo. Tem que fazer um combate ao crime. Isso daí é muito complicado. É preciso mudar o paradigma. Mas desde quando eu nasci, estão combatendo o crime. É preciso mudar o paradigma da política de drogas. Assim como a gente falou do jogo e do fato de que a gente precisa tratar adultos como adultos, o que é que acontece? Se você tem uma demanda por um produto, você vai ter a oferta dele. Isso é uma decorrência.
É como a lei da gravidade, uma imposição econômica. Boninho, deixa eu só fazer um rápido break para quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 51 minutos, a gente já volta aqui na Jovem Pan. Desses 3 que foram soltos, 3 já tinham passagens. Estava portando mais de 10 mil reais em espécie que não soube falar de onde o dinheiro vem. O outro já foi pego uma vez roubando com o celular roubado, vendendo esse celular. E outro já foi pego outra vez realmente traficando crack. Então é pela segunda vez. Então aí qual o problema? A gente tem que ver lá em cima também. A gente tem que ver nas leis federais. Porque não adianta o secretário aqui realmente fazer um grande esforço se a lei é permissiva. Então acho que tem alguns pontos, né, em toda essa questão da Cracolândia. Primeiro, realmente ver as leis federais, porque as leis federais, elas ficam do lado do bandido. É muito complicado, tem que rever prisão em segunda instância, tudo que a gente cansa de falar. E uma outra coisa também, valorização da Polícia Civil, né? Porque a Polícia Civil, ela está sucateada. É melhorar a Polícia Civil, é colocar Smart Cities, é colocar... Porque não é só o traficante que está ali, a gente precisa chegar no traficante mãe ali, no pai, realmente no grande tráfico. Porque esses pequenos... Mas também se você tirar, se você começa a tirar, mas foi o que o Mano trouxe, se você começa a retirar também quem consome das ruas, você vai enfraquecendo. Sim, você vai enfraquecendo. Tem que enfraquecer. Não adianta agora não adianta, óbvio que tem que combater o crime, claro, isso é óbvio, mas você tem que tirar quem realmente está consumindo aquilo. Mas o Mano veio ontem com uma história de direitos humanos. Claro, que direitos humanos, mano. Claro, direitos humanos. Somos uma democracia. Mas direitos humanos, um cara, você tá andando na Paulista, tá 10 anos consumindo. Mano, você tá andando na Paulista, vem um cara louco, te enfia uma faca, pronto. E aí? Direitos humanos também é integridade física. Que se alguém agride uma outra pessoa com a faca, com um pedaço de vidro, o que é que seja, esta pessoa, o agressor, não está respeitando direitos humanos. Direitos humanos é para todos, inclusive vida, liberdade e propriedade. Quem no Brasil tem vida, liberdade e propriedade, mano? E nós precisamos avançar para garantir os direitos humanos básicos. Sim, mas básicos. a gente precisa veja, prioridades. Exato. Prioridades. Vamos resolver o problema de segurança pública na Cracolândia. Vamos internar. Tem 3 tipos de internação. A voluntária, a involuntária, com autorização da família. E desculpa, se não tiver nenhuma dessas duas alternativas, vamos internar compulsoriamente. Vamos internar compulsoriamente. Isso não funciona como política pública. Não funciona. São seres humanos num momento de vulnerabilidade, sofrendo com uma dependência. Você vai chegar lá e vai falar com um cara que está há 10 anos usando crack. Opa, vamos lá, vamos ser internado. É um processo de política pública. Essas pessoas precisam ter dignidade, precisam voltar a sonhar em ter perspectiva de vida. Isso não tem uma resposta fácil. A ideia de pegar todo mundo e botar no... Eles nem sabem o que é sonhar. Só um minuto. A discussão aqui, eu vou passar a bola para o nosso Gabi, mas eu acho que a discussão aqui, ela precisa girar em torno da pauta que a gente está trazendo aqui, porque vocês já foram para outros cantos. Aqui nós estamos trazendo a soltura de 6 presos. Meliante. 1/3 da operação que o Tarcísio promoveu em São Paulo foi jogada na lata do lixo. Na lata do lixo. Por conta do sistema penal brasileiro. Ou seja, a gente está discutindo aqui internação compulsória, a gente está discutindo quais são as melhores formas. Eu sei, só que o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: esse tema é um tema de crime. Tem tráfico. Nós estamos falando de crime. Mas isso é óbvio, a discussão cresceu. Sim, Felipe. Só que o ponto é o seguinte: você pode ter internação compulsória o quanto for. Se você não botar na cadeia quem está gerando o negócio ali, pode ter internação compulsória, a torta e a direita não vai resolver nada. Primeiro, não adianta trazer... A gente resolver primeiro a lei. Espera, Paulo, não, desculpa. O que os caras estão fazendo aqui em São Paulo é enxugar gelo por conta da legislação penal brasileira. Eu só vou dizer uma coisa. Com licença. Fontinelli, com licença. Eu só tenho o seguinte: a gente discute sempre aqui o sistema judiciário. A gente sabe que não funciona, é capenga. A gente sabe que é capenga. Então, ou seja, vai discutir agora o judiciário através realmente de uma epidemia que a gente está vivendo lá dentro, porque sejam 6 que foram soltos, e daí
que foram soltos, tem que pegar esses caras e voltar de novo, devolve eles para a cadeia. Mas deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 56 minutos para vocês que chegaram agora aqui na Jovem Pan. A gente está repercutindo a liberação de 1/3 dos presos que o governo do estado, representado pelo governador Tarcísio de Freitas, conseguiu prender nesse último final de semana ali na Cracolândia. A gente está batendo um papo aqui sobre a questão penal. Só um minuto, queridos, só um minuto. Nós temos muitas pessoas aqui. E a gente precisa, na realidade, por enquanto o papo sou eu e Paulo Matias. Por enquanto o papo é você e Paulo. Não, peraí. Sem gritar, calma. Não fica nervoso. Calma. O Paulo tá meio ditador hoje. Só um minuto. Porque essa mulher vim montada num jumento. Gabriel Azevedo ouviu todos aqui. Só um minuto. Desliga o microfone de todo mundo aqui do alto, por favor. Nós vamos ouvir Gabriel Azevedo agora, com toda a calma e elegância possível. Por favor, Gabriel. Paulo, eu fico esperando você me chamar, porque eu aguardo aí a seu momento. Gente, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, diria o Albert Einstein. São 3 pontos dessa questão que você está colocando, Paulo. Em primeiro lugar, eu vou concordar com você. De fato, o governo estadual enxuga gelo porque você tem uma legislação que é federal e que faz com que o judiciário aplique exatamente o que aconteceu, a soltura. Nós estamos falando de Código Penal, Código de Processo Penal, e não adianta a gente espernear eleitoral das urnas que elegem deputados federais, compreender quais são aqueles que estão dispostos a ir para Brasília para legislar, para mudar o Código Penal, o Código de Processo Penal, ao invés daqueles que só estão buscando likes na internet. De resto, é só esperneio. Segundo lugar, é um problema de federação. O Brasil copiou os Estados Unidos lá em 1891, com a segunda Constituição que teve, criando, de fato, uma federação no papel, mas não na prática, em que a União concentra muito do seu poderio de legislação e de administração. Nos Estados Unidos da América, onde há um problema similar, onde nos anos 80 o ex-presidente Ronald Reagan criou toda uma política de guerra às drogas que foi copiada mundo afora, há um processo evolutivo estado por estado. Eu visitei, por exemplo, o Colorado, onde a política sobre drogas evoluiu para um outro patamar e tem apresentado resultados muito mais positivos em relação a outros estados que mantêm a mesma temática de sempre. Então, se São Paulo tivesse a capacidade federativa de deliberar sobre as suas questões, ao invés de se submeter à legislação brasileira, sendo uma federação de fato, porque a situação de São Paulo e a Cracolândia de São Paulo é diferente do que acontece na região norte, no centro-oeste, nós teríamos um avanço. E isso também precisa de deputados federais e senadores comprometidos, não é, com mais autonomia federativa. E o terceiro ponto é um terceiro ponto urbano, é uma questão muito local. O crack ele é um subproduto da produção de outras drogas mais refinadas. O que acontece no centro de São Paulo é uma soma de ausências de políticas públicas para valorizar a região e permitir que uma requalificação do espaço aconteça. Então você tem aí uma tempestade perfeita que une uma União envelhecida com um Congresso que não avança na legislação do Código Penal e do Código de Processo Penal, que lega ao Estado, ou seja, a Unidade Federativa de São Paulo, há braços atados para combater a questão, porque eles não têm outra coisa que fazer, ainda que a polícia seja extremamente equipada e preparada, ela tem que submeter à norma federal, e, claro, o município que abandonou o centro de São Paulo, não é de hoje, né? Que é um espaço maravilhoso, que eu já falei aqui no programa, sou apaixonado por ser de São Paulo, e por uma série de fatores relega aquela região da cidade ao abandono completo. Para ser um pouco mais técnico sobre essa questão que desperta aí muitas paixões, por vezes desconectadas dos resultados das políticas públicas. Muito bem. Fala, Fê. Então, olha, eu estou recebendo uma informação aqui de uma fonte que eu acho que pode mudar todo esse patamar também do que esteja acontecendo, né? Acontece o seguinte, olha, deixa eu ler aqui para vocês rapidinho, que o DERIT, na verdade, ele trocou de delegado seccional da área ali em janeiro, sem a passagem de serviço. E um delegado, que era o Roberto Monteiro, não falou com um novo, que é o Jair Ortiz. Então, ou seja,
segundo essa minha fonte, a passagem, ela foi extremamente, essa transição foi mambembe, ou seja, não houve ali um acordo de política, né? E o que significa, tudo que foi investigado até então foi perdido. Por quê? Porque eles achavam que acabar com as operações diárias daria menos ruído. E o resultado, o ruído piorou, porque os traficantes, na verdade, que estavam na mira, deixaram de ser alvo por causa dessa troca de delegados. O Roberto era um dos melhores delegados, mas como também ele se destacava muito, eu acho que deve ter rolado ali algum ruído. Muito bem. Gente, são 11 horas.